Fala galera, bem-vindos ao meu canal. Seguindo ainda na proposta da gente pensar no nosso futuro, mais uma lista que eu preparei para vocês de lugares aqui em São Paulo para você conhecer depois que tudo melhorar, tudo isso passar, que são uma lista de 20 museus, não mais 10, como era no vídeo que a gente fez sobre mirantes aqui em São Paulo, que você pode conferir clicando aqui nos cards, mas dessa vez museus. São Paulo é uma cidade riquíssima em museus. Separei 20 porque 10 era muito difícil, tem muitos museus e muitos deles são até pouco conhecidos. Então, bora conferir essa lista comigo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, acessa a lista aqui com dicas de lazer e bora pro que interessa, bora pra nossa lista. Bom, e bora começar a nossa lista com uma região. Nessa região, se você descer na Estação da Luz, você tem pelo menos 5 museus que você pode visitar. Então, começando, anexo ao prédio da Estação da Luz, você tem o Museu da Língua Portuguesa. Ele teve um problema uns anos atrás e ele teve um incêndio e tudo mais, mas nos últimos tempos as notícias que a gente tinha de que ele estava prestes a reabrir. O problema é que veio a pandemia e atrasou esse processo. É muito interessante, é um museu bem tecnológico, inserido num prédio histórico de São Paulo, que vale muito a pena. Você atravessando a rua desse museu, você tem a Pinacoteca do Estado. Apesar de não levar o nome de museu, umas obras incríveis no acervo fixo e vira e mexe você tem algumas exposições itinerantes que passam por lá, que também são muito interessantes, né? Além das obras, é claro, o prédio da Pinacoteca é lindo, é uma obra de arte por si só. Também nessa região, pois atravessando a avenida, você tem o Museu de Arte Sacra. Como o nome sugere, é um museu bem focado aí nesse tipo de arte. Também é um prédio muito bonito, um prédio histórico, um dos prédios aí conservados de São Paulo. Esse, infelizmente, não conheço para poder dar mais detalhes, mas nessa região da Luz é mais uma opção. Continuando, andando ali também nessa mesma avenida, próximo do Batalhão da Rota, que para quem não sabe é a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, você tem nas ruas de trás ali o Museu da Polícia Militar. Esse eu já tive a oportunidade, até trouxe um vídeo aqui pro canal, que vocês podem clicar nos cards para conferir. É um museu bem simples, pequeno, mas que traz um pouco da história da PM de São Paulo. Você tem alguns artigos históricos, uniformes, algumas viaturas. Então, para quem se interessa por esse tema, é bem interessante. Ainda talvez nesse tema um pouco mais denso, falando de violência, falando também de história, óbvio, né? Porque museus... Nós temos o Museu da Resistência. É um museu também nessa região da Luz, só que pro outro lado, né? Ele é mais pro sentido do Bom Retiro. O Memorial da Resistência, Museu da Resistência, conta muito a história da época da ditadura militar e outras questões assim que marcaram bastante a história do Brasil. Lá, um dos locais mais impactantes que tem realmente é uma cela que você pode visitar da época dessa opressão, enfim, da questão da ditadura militar. É bem interessante, é um museu pouco falado, mas que tem um conteúdo bem bacana para conhecer. Ainda um pouco dessa região da Luz, vamos para a Zona Leste de São Paulo. Pode parecer que não, mas também tem muitos atrativos da Zona Leste, né? As pessoas sempre falam da região da Paulista, da região do centro, mas um dos principais atrativos que tem na Zona Leste é o Museu do Imigrante. Principalmente conta muito da história da nossa cidade de São Paulo, que é uma das cidades onde tem mais imigrantes de vários lugares do mundo. As maiores comunidades japonesas, italianas do mundo, fora dos seus países, estão aqui em São Paulo. Então é bem legal, a gente tem os bairros temáticos e tudo mais. E esse é um tema bem recorrente na vida do paulistano, que é a imigração. Além disso, lá você pode fazer um passeio de Maria Fumaça, que é na Estação dos Imigrantes, até se não me engano na Estação Brás. Eu fiz esse passeio muitos anos atrás, não sei como está atualmente, mas era um passeio super curto, de 15 minutinhos assim, mas você andava numa Maria Fumaça, sentia um pouco do que era a vivência dessas viagens de trem longas na época. Falando em viagem de trem, se você se interessa por esse tema, nós fizemos de Curitiba até Morretes de trem uma vez. Então confere aqui nos cards esse vídeo que é bem interessante. Foi uma das experiências mais incríveis que a gente já fez na vida e dentro do nosso Brasil. Seguindo agora na zona norte de São Paulo, próximo ao Shopping D, a gente tem o Museu dos Transportes Públicos em São Paulo. Esse eu já fui algumas vezes. Ele não muda muito, né? As peças são mais ou menos as mesmas, às vezes em datas comemorativas de uma coisa ou outra diferente, mas além dos transportes, né, então dos ônibus antigos, trólebus, algumas viaturas históricas, a gente encontra também muito sobre dinheiro. Então a gente tem algumas moedas históricas, alguns artigos de escritório que eles conseguiram reunir nesse museu, e é bem interessante também a visita. É um museu pequeno, um museu rápido de visitar, mas que vale a pena o passeio. Agora vamos falar de uma outra região, uma região que também tem bastante concentração de museus, que é próximo da Avenida Europa. Lá a gente tem pelo menos 3 museus
praticamente no mesmo quarteirão. E são eles, começando pela Fundação Ema Klabin, que acho que foi uma das coisas mais encantadoras que eu já visitei, que eu já conheci. Você pode passar na frente e achar que é uma simples casa, mas ela é uma casa-museu. Ela foi toda pensada para ter arte dentro dela. Então a casa por si só é linda, tem um jardim maravilhoso e tem muitas obras de arte por todos os cômodos. Até uma biblioteca com muitos livros originais, muitos livros antigos que são verdadeiras pérolas assim para quem gosta desses temas, com realmente se encantar com a Fundação Ema Klabin. Atravessando a rua da Ema Klabin, a gente tem um museu da imagem e do som. Sempre tem uma exposição, sempre tem alguma coisa diferente para você conferir nesse museu. Realmente já aproveita esse passeio na região para conhecer um museu a mais. E ao lado do Museu da Imagem e do Som, a gente tem o MUB, que é o Museu Brasileiro de Escultura. Também completando esse trio de museus da região. Se você for num único passeio, você consegue às vezes contemplar os três, quando às vezes não tiver, o caso do Museu da Imagem e do Som, uma exposição fixa que exija de repente comprar ingresso antecipado ou muito disputado, como já tiveram algumas ocasiões. Talvez um dos museus mais famosos de São Paulo, é um cartão postal da nossa cidade, é o MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, que está lá na Avenida Paulista. Outro prédio que por si só é uma obra de arte. Ele tem o maior vão livre da América Latina, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, eu vou colocar aqui a definição correta. Ele tem um acervo fixo e também às vezes tem algumas exposições. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui no MASP, fui na exposição do Darwin, que teve por lá. E realmente, além da obra que é o próprio MASP, realmente é um espaço incrível para exposições, para arte. E vale muito a pena conhecer, porque é um cartão postal de São Paulo, é claro. Outro museu que é bem marcante, bem conhecido, que acho que muita gente já deve ter ido com excursão da escola, ou que já deve ter visto foto também, é o Museu do Ipiranga. Esse também é localizado aí na Zona Sul, entre a Zona Leste e a Zona Sul. É um dos museus mais famosos de São Paulo, porém faz bastante tempo que está fechado, o que é uma pena. Ele estava passando por uma restauração bem severa, né? Um museu administrado pela USP, e teve uns problemas bem graves, assim, estruturais e tudo mais, então passou por uma restauração bem difícil, bem dura, e tá aí em vias de terminar essa restauração, se eu não me engano. Resta saber aí quando que vai abrir, mas é importante a gente destacar, ficar atento às redes sociais aí, que sempre tem informações novas sobre esses museus. Falando em USP, dentro da cidade universitária, lá no Butantã, tem um lugar que é a Acadepol, que é onde acontece o treinamento, a preparação dos policiais civis de São Paulo. Lá dentro da Acadepol, muita gente pode achar que não é permitido a entrada e tudo mais, mas você seguindo no corredor até o final da Acadepol, você encontra o Museu da Polícia Civil. Então, muita gente conhece ele como Museu do Crime, mas ele na verdade é o Museu da Polícia Civil. É um museu interessantíssimo, mas é um museu um pouco forte, então se você de repente não tem uma cabeça muito boa, um emocional tão firme assim, eu recomendo que você não visite esse museu, ou que você visite a parte mais leve desse museu, né, que ele tem uma exposição de algumas armas antigas, algumas viaturas, uniforme, enfim, mas ele tem uma parte muito específica de crimes, então tem uma série de fotos, tem umas salas bem fechadas assim, que tem fotos de crimes reais, tem alguns crimes famosos que são citados lá também. É um museu muito interessante, mas é um museu que não recomendo para todos. Vale a pena conhecer, mas se você tiver um psicológico ok com relação a todas essas questões. Na Zona Oeste, no bairro do Pacaembu, a gente tem também uma das obras mais bonitas que eu acho de São Paulo, muito marcante, que é o Estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller. Então aqueles arcos ali na entrada realmente são muito bonitos, são muito marcantes, um dos pontos turísticos também de São Paulo. E dentro do Estádio do Pacaembu tem o Museu do Futebol. É realmente um museu muito interessante, muito interativo, é um museu bem moderno também. É um museu com muita tecnologia embarcada, tem até um lance de você cobrar um pênalti, ele medir a velocidade do seu chute. É um museu bem completo, assim, agrada a todos, mesmo quem não gosta de futebol. Às vezes você se liga mais na seleção, você não tem um time, então você consegue se pegar bastante as informações desse museu, que é o Museu do Futebol no Pacaembu. Na região central, ali próximo do Mercado Municipal, próximo da 25 de março, a gente tem o Museu Catavento Cultural. Apesar de levar esse nome, eu acho que ele é mais um centro cultural, mais uma coisa assim a ver com ciência, com educação, do que propriamente um museu.
Ali já foi sede da Prefeitura de São Paulo, é uma construção também fantástica, super antiga, mas bem conservada, que hoje abriga o Catavento Cultural. Ele, apesar de ser um museu bem focado para escolas, para crianças, eu acho que até os adultos têm bastante coisa para fazer ali, se divertir, então vale a pena dar uma procurada nesse museu também. Seguindo com a nossa lista, com um museu que hoje está localizado numa região muito comercial, de muitos escritórios, onde tudo acontece em São Paulo, virou o novo centro comercial de São Paulo, que é a região da Faria Lima, é o Museu da Casa Brasileira. Uma construção muito antiga que sobreviveu ali a tantos prédios, tanta modernização. É uma construção linda, fantástica. Eu não tive a oportunidade de visitar o interior, né? Já passei algumas vezes ali fora, já apreciei bastante. E é um museu também interessante para você conhecer aqui em São Paulo. Falando de um outro polo, né? A gente já falou ali nos primeiros 5 museus da região da Estação da Luz. Uma região também que tem muitos museus é a região do Ibirapuera. Dentro do Parque do Ibirapuera, a gente tem vários museus, várias construções ali do Niemeyer, que por si só já são obras de arte fantásticas, chamam muita atenção por onde quer que você passe, por onde quer que você veja elas. E dentro do Parque do Ibirapuera tem 3 museus. São eles o Museu Afro-Brasil, então que conta muito dessa relação da formação do povo brasileiro, com as matrizes africanas, com toda a história de escravidão, é uma coisa muito importante para que a gente aprenda, para que a gente saiba, para que a gente não repita erros do passado. Temos o Museu de Arte Moderna, conhecido como MAN também, é também outro museu fantástico dessa região, que você tem acesso através do Parque do Ibirapuera, e tem o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea. Esse também é administrado pela USP, é sede da Bienal sempre que ocorre, né? Então é Bienal a cada 2 anos. Eu tive a oportunidade de conhecer na Bienal de 2012. Foi um dos locais que a gente indicou no vídeo falando sobre os mirantes de São Paulo, que lá no topo você tem uma vista incrível do Parque do Ibirapuera e toda aquela região. Por último, não menos importante, e talvez eu acho um dos museus menos falados da nossa cidade, menos conhecidos, é o Museu Penitenciário Paulista. Ele fica em um lugar que é emblemático. Ele fica no mesmo terreno onde um dia já foi o presídio do Carandiru. O Carandiru foi demolido lá nos anos 2000 e virou o Parque da Juventude. Esse parque é fantástico também, é um espaço bem legal ali na região da Zona Norte. E do outro lado, próximo do Shopping Center Norte, você tem o Museu Penitenciário Paulista. Então conta essa história não só do Carandiru, mas das penitenciárias de São Paulo, né? A questão do crime, tem muito a questão também sociológica envolvendo o crime, que os estudos que tinham antigamente com o perfil do criminoso, falam muito sobre tatuagens, falam sobre invenções da cadeia, e lá tem até uma réplica de uma cela atual do sistema penitenciário paulista. É um museu bem forte também, eu acho que não é para qualquer pessoa. Se você se choca com esses temas, se você se impressiona, não recomendo a visita, principalmente também porque tem uma energia, acho que bem carregada, muito por conta do Carandiru, que já foi naquele lugar, e você tem até alguns destroços do Carandiru, de quando ele foi demolido, lá nesse museu em exposição. É interessante conhecer, é interessante saber, né, aprofundar em algumas coisas que não são do nosso cotidiano, enfim, mas pense bem se vai fazer bem pra você essa visita ou não. Acho que é isso a lista. Eu tentei ser o mais breve possível, o mais direto possível nas informações de cada museu. Coloca aí quais que você já conhece, quais que você tem vontade de conhecer. Se você acha que faltou algum aí na lista, coloca aí também para que você possa contribuir com a gente. A gente vai sempre discutindo nos comentários. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo curto, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Bora se cuidar para que o quanto antes a gente possa passear por aí. Até os próximos vídeos. Tchau!